Estamos aqui iniciando mais uma nova semana, né? Agora partindo para a terceira semana do PET, né? O plano de estudos tutorado que o Estado encaminhou aí para a gente estar trabalhando com vocês, né? Nossos alunos. E nessa terceira semana a gente vai continuar com esse assunto nosso aí, que é a globalização. Vamos reforçar mais ainda alguns temas, né? Desse assunto. Aqui o nosso eixo temático é os cenários da globalização e fragmentação. Tema tópico: as novas fronteiras do capitalismo global. Os territórios das novas regionalizações, globalização e regionalização. As habilidades que vocês vão estar adquirindo com esse estudo, né, que a gente vai estar trabalhando hoje aí com vocês, essas aqui serão: reconhecer as novas ordens e desordens políticas, econômica e cultural decorrentes das relações de poder em diferentes formas de regionalização do espaço mundial, tais como serão essas novas formas de regionalização do espaço: blocos econômicos, aglomerados de exclusão asiático, africano, latino-americano, territórios múltiplos do terrorismo e do genocídio. Então são algumas das habilidades que vocês estarão adquirindo aí com esse estudo que a gente vai estar realizando hoje aí, vamos dizer assim. Agora aqui temos os conteúdos relacionados. Quais são os conteúdos relacionados que a gente vai trabalhar hoje? Regionalização e mercados, globalização e flexibilização das economias nacionais. As economias tiveram uma certa flexibilização, né? Os papéis das transnacionais, que a gente comentou na nossa última aula, e privatizações. Alguns conteúdos relacionados aí ao nosso tema de hoje. A interdisciplinaridade aí do nosso conteúdo terá o seguinte trabalho: através das habilidades que vocês adquirirem, vai favorecer vocês no desenvolvimento da competência específica da área de ciências humanas na BNCC 2, que pressupõe que o estudante seja capaz de comparar e avaliar a ocupação do espaço, a delimitação de fronteiras e o papel dos agentes, atores sociais responsáveis pelas transformações. Então aqui será um pouco dessa interdisciplinaridade que vocês estarão aprendendo junto com esse conteúdo. Então aí o nosso tema: globalização e meio ambiente. Uma duração de 2 horas aulas, né? Que é o conteúdo que vocês vão estar adquirindo aí com essa aula de hoje, para a gente atingir aquela carga horária, né, das 800 horas, né, para estar cumprindo a exigência curricular do MEC. Aqui a informaçãozinha para vocês. Então fique por dentro dos conceitos, né, dos nossos conceitos aí de hoje. Globalização e meio ambiente. Para garantir uma boa relação entre globalização e meio ambiente, é preciso que as sociedades vençam o desafio de se desenvolverem em uma perspectiva sustentável. Então a gente sempre está buscando esse desenvolvimento sustentável. A relação entre globalização e meio ambiente expressa-se na perspectiva dos impactos gerados pelas transformações técnicas, sobretudo aquelas referentes à revolução técnico-científica informacional, que proporcionou avanços suficientes para integrar as diferentes partes do planeta e alterar os sistemas de produção no campo e na cidade. Então essa relação aí da globalização e meio ambiente foi que proporcionou por conta de quem? Dessa revolução técnico-científica e informacional, que proporcionou esse avanço, que integrou diferentes partes do nosso planeta e também pôde alterar esse sistema de produção no campo e na cidade. Então esse avanço na revolução técnico-científica proporcionou também esse grande avanço que a gente tem tanto no campo e na cidade, na questão da produção.
Por definição, que a definição de globalização, a globalização é entendida como o processo de integração global das sociedades, correspondendo ao período de maior avanço e expansão do sistema capitalista. Então nada mais é que essa integração global de toda a nossa sociedade, correspondendo ao período de maior avanço e expansão desse nosso sistema capitalista, que é o nosso sistema que sobressaiu ao longo da nossa sociedade. E esse avanço que ele teve hoje, tão grande, que ele só pôde ser atingido através dessa integração que é a nossa globalização. Mesmo que de maneira desigual e por vezes contraditória, todas as partes do mundo encontram-se conectadas, com um grande fluxo de informações, capitais, bens e valores culturais. Então, como tem dito aqui, mesmo de forma desigual e de contraditória, estamos em todas as partes do mundo conectados, com um grande fluxo de informações, capitais e bens e de valores culturais. Tal panorama influencia, sem dúvidas, a forma como o ser humano interage e gera impacto sobre o meio natural. No âmbito da questão ambiental, na globalização, podemos considerar como o principal marco histórico para a intensificação da alteração do meio natural pelas sociedades, a emergência da Revolução Industrial e suas posteriores transformações. Então, esse panorama que a gente tem hoje aí, da questão da globalização, muito por conta do meio ambiental, só foi atingido porque teve lá atrás, através da Revolução Industrial, que foi ao longo do tempo se transformando e que a gente conseguiu atingir esse nível de globalização, mesmo que a gente tenha intervido bastante nessa questão ambiental. Com a industrialização, ampliou-se o consumo e a pressão sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis, como o solo, as florestas, os minérios e os recursos hídricos. Então, com esse avanço da industrialização, que teve seu início lá na Revolução Industrial, a gente teve esse aumento da pressão dos recursos naturais, sejam eles renováveis ou não renováveis, como o solo, as florestas, os minérios e os recursos hídricos, ou seja, a água. Além disso, a transformação desses elementos primários passou a ser acompanhada da produção de um grande volume de poluição, tanto atmosférica quanto dos solos, hídrica e de outros tipos. Então foi esse grande avanço da poluição também nesses setores aqui do meio ambiente. No campo, os efeitos dessas mudanças também foram sentidos com a evolução das técnicas agropecuárias, incluindo a mecanização, a Revolução Verde e as transformações recentes introduzidas por conhecimentos científicos como a biotecnologia. Então tivemos também uma transformação no campo, na zona rural, por conta da globalização. Tudo isso foi desenvolvido com vistas a aumentar a produtividade no meio rural, gerando em contrapartida uma maior demanda sobre o consumo e extração dos recursos naturais. Então, como nas outras atividades, principalmente como foi falado aqui no meio rural, tivemos um avanço na produção, ou seja, tivemos uma maior necessidade de extrair recursos naturais. As consequências geradas pelo desenvolvimento industrial dos últimos 250 anos são bastante discutidas e os seus limites exatos ainda não são muito precisos, sendo alvos de grandes debates no meio científico. Então estamos vendo grandes discussões sobre esse avanço aí do desenvolvimento que a gente tem tido, De todo modo, as alterações na composição da atmosfera e o esgotamento de recursos naturais são, sem dúvidas, os impactos mais duramente sentidos no contexto socioespacial. Além disso, soma-se os eventos climáticos, que na opinião da maioria dos cientistas podem ganhar contornos dramáticos em um futuro próximo.
com a intensificação do efeito estufa e o avanço do aquecimento global. Então, esse grande avanço que a gente tem tido aí em um futuro próximo pode trazer efeitos catastróficos, né, vamos dizer assim, muito por conta do efeito estufa e o avanço do aquecimento global. No mesmo contexto, insere-se o fenômeno socioespacial da urbanização, que vem se intensificando nos países em desenvolvimento após ter se consolidado nos países centrais e emergentes. Então, muitos dos países aí de industrialização tardia estão tendo aí esse processo de urbanização que também vem mudando esse meio natural e transformando o nosso meio ambiente. Isso tudo por conta também do nosso grande avanço da globalização. Com isso, emergem os problemas socioambientais urbanos, como a extrema poluição, a formação das ilhas de calor, a questão da inversão térmica e os impactos gerados pela má destinação dos resíduos sólidos e da ausência de saneamento ambiental. Então aqui é um dos grandes problemas que a gente tem tido esse desenvolvimento, ou seja, da falta do desenvolvimento sustentável, que gerado muito por conta da má destinação dos resíduos sólidos, a ausência de saneamento básico e outras questões, igual a gente acabou de falar. Contudo, no concerne do processo de transformação e evolução das técnicas e dos objetivos técnicos que atuam no processo de produção do espaço geográfico, existe uma incessante busca por alternativas que defendam o desenvolvimento econômico das sociedades com a preservação do meio natural. Nesse sentido, emerge o conceito de sustentabilidade, defendido por muitos como a saída necessária e possível para conciliar o crescimento social com a conservação ambiental. Então, como a gente já vem falado aí, é a gente ter o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, mas preservando os nossos recursos naturais, sejam eles renováveis e não renováveis, principalmente para garantir todo esse patrimônio ambiental para quem? Para vocês, as nossas futuras gerações, né? De todo modo, a atenuação dos efeitos da globalização sobre o meio ambiente perpassa por uma série de desafios, tais como vencer a lógica de desenvolvimento via consumismo, os impactos negativos da urbanização concentrada e da produção industrial plena, bem como a diminuição das desigualdades sociais, que é uma grande dificuldade que a gente tem aí, né, essas desigualdades sociais, mesmo com todo esse avanço técnico-científico, né, que a gente tem tido, essa nova revolução técnica, científica, informacional, né, igual a gente comentou no início do conteúdo. Para isso, além da conscientização individual, é preciso um sistema mútuo de cooperação entre as nações a fim de desenvolver metas ambientais que atendam às necessidades básicas para a conservação da natureza. Então é que tem que ter essa consideração individual, é preciso um sistema mútuo de cooperação, ou seja, que todas as nações estejam engajadas para quê? Para proteger o nosso planeta, né? Para que a gente possa aí garantir esse desenvolvimento, diminuindo cada vez mais as desigualdades sociais, ou seja, de forma global, em todos os países, né? E com esse desenvolvimento que ele seja sustentável, envolvendo os 3 eixos: econômico, 4 eixos, né? Social, cultural e o principal, o ambiental, para que assim a gente esteja, então, o tão sonhado desenvolvimento sustentável, né, pessoal? Então, encerro aqui a nossa aula de hoje, do conteúdo da semana, das atividades da semana 3. Desculpem as falhas aí do professor, espero que tenham tido aí um bom entendimento, que eu possa auxiliá-los aí no desenvolvimento das atividades que a gente vai falar daqui a pouquinho. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.